Uma boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Que nosso Pai Oxalá e nosso Pai Oxóssi nos abençoe, nos auxilie no estudo de hoje, que todos possam aproveitar, né? Sempre eu falo, para trazer o conhecimento para a nossa realidade, né? O estudo aqui, ele é bem técnico, assim, né? Com base nos livros. Hoje, gente, eu até coloquei lá um grande material, um monte de coisa, é quase mais de 100, quase 100 páginas lá. Mas por quê? Porque, assim, era muita figura, né? Hoje eu resumo a demonstração das ondas, dos signos, das mandalas. Então, não tem como, tem que mostrar. Só para assim, para vocês se localizarem, não estressem. Meu Deus, é muita coisa, eu nunca vou saber isso, não sei o quê, não sei o quê. Não. O objetivo aqui nunca foi, lembra que eu falei, sempre falei para vocês, a gente não está aqui, isso aqui não é um passo a passo para riscar ponto, até porque quem risca ponto não somos nós, né? Nós vamos simplesmente, lógico, que a gente vai se utilizar dos conhecimentos abertos que foram trazidos pelo Rubens Saraceni para a gente se beneficiar naquilo que a gente precisa. Então, muitas dessas mandalas, muitos dos símbolos que a gente vai ver aqui hoje, a gente pode riscar em casa, a gente pode fazer, né, a nossa firmeza, a nossa vibração dentro da nossa casa para se beneficiar dessas irradiações. Lembrando que essas irradiações dos pontos, a gente está falando aqui de pontos dos tronos de Deus, tronos divinos. Então, não dá azar, não atrai espírito obsessor, não atrai egum, não vai desandar a sua casa, não tem nenhuma contraindicação, é simplesmente você se aproveitar daquela vibração e na verdade, é um treino com a sua mediunidade, com a intuição, para a gente ir desenvolvendo. Os guias protetores vão riscar o ponto deles, que é extremamente complexo, é uma outra situação. A gente está aqui para compreender um pouco melhor os pontos, né? Até é uma compreensão, não é um passo a passo de riscar ponto, né? Ah, então eu vou aprender aqui, depois eu vou riscar lá no terreiro. Não é isso, tá? É porque não é assim que funciona. Então, muitas dessas coisas aqui, até eu tive que, a gente encerrou um pouquinho antes na semana passada, por causa da reunião que ia ter sobre a festa, tal, para os preparativos, tá? Mas na página 33, lá no finalzinho do material, o que eu coloquei para vocês? A escrita mágica, ela tem muitas formas, tá? As formas que estão sendo trazidas aqui são aquelas trazidas pelo Rubens Saraceni, pelo mentor dele, que é um mentor vindo, autorizado a passar esse ensinamento para o plano material, para a Terra, tá? Mas existem também símbolos mágicos, símbolos que também representam a divindade de formas um pouco diferentes, tá? Não pensem, gente, que, então o símbolo de Ogum ou da vibração, né, da lei vai ser sempre assim, em todas as religiões, em todos os tempos. Existem muitas formas, até é bacana vocês olharem o material, que são, ele até deixa bem claro no livro, essa é uma das formas de representar aquela vibração. Então, existem outras. Então, isso que é bacana nesse tipo de literatura, que não exclui e não minimiza, tá? Muitas coisas em outras religiões, em outras culturas e tudo mais. Só agrega, tá? Então, por exemplo, ele coloca aqui muita coisa sobre astrologia, que é um assunto que às vezes tem gente que torce a cara, eu não acredito nessas coisas, eu não gosto, outros adoram, são todos conectados, tal. Por quê? Porque a astrologia, ela tem símbolos para os signos e para os planetas. É um outro raciocínio, tá? Até num outro ponto a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso,
para falar, mas tem a ver o orixá com o signo? Não exatamente, até porque o número não bate, o número de signos e o número de orixás não bate a matemática, tá? Mas tem sim alguma influência. O que ele fala aqui, que é muito bacana, é sobre a energia dos planetas atuando na nossa vida, tá? E isso é verdadeiro. Ele coloca aqui, ó, é um conhecimento da natureza dos planetas e a sua vibração que se adapta quando chega aqui na Terra para atingir os nossos chakras. Então, tem a ver, ele não descaracteriza, ele só não fala que não é, o livro não é um enfoque, não é esse. Ele até coloca aqui alguns símbolos de signos, de Virgem, de Libra, ficou tão pequenininho, ó, mas no material escrito lá tem, né? De Escorpião, de Sagitário. Esses símbolos também são símbolos mágicos, que são os símbolos dos astros associados aí com a gente aos signos do zodíaco, tá? O que ele fala? Esses símbolos são pedaços, né, de ondas vibratórias que são desconhecidas por nós no plano material. E houve um tempo, até se a gente observar aí, ele traz muita coisa, tá? Traz runas, traz a parte simbólica dos anjos, né? A parte, quem estuda anjo tem essa... Então, todos esses símbolos são válidos. Só que ele falou, eu não conheço, esse conhecimento não foi trazido a mim. O porquê, o fundamento do símbolo. Então, muitas vezes a gente vê muitos magos, mágicos, ou até em culturas antigas que a gente vê que esses símbolos, na verdade, eles são só repetidos, mas eu não sei o porquê que eu estou usando. Esse símbolo serve para proteção. Mas por que serve para proteção? Eles não se tem esse conhecimento profundo do porquê. Entende? Então, não está descaracterizando, só está falando que eles existem, são mantras, né? São símbolos parciais aí de ondas, assim como os que a gente está estudando aqui, tá? Uma outra coisa muito bacana sobre esses símbolos, principalmente da astrologia, é que eles são associados às sílabas sagradas, tá? Por quê? Nós estudamos pedras, ervas, símbolos, né? A escrita agora que a gente está analisando, né? Então tem toda uma explicação sobre todos esses aspectos da magia que nós utilizamos na Umbanda. Mas o som também tem magia, tá? E em vários livros, alguns romances, o Rubens Saraceni explica que o nome dos orixás são sons, e sons que são representados por determinados símbolos, tá? E ele fala que a única coisa que não é revelada, não tem, isso eu já procurei, porque para mim a parte de som é uma das que eu tenho mais afinidade. Tem até uma outra pergunta, deixa eu ver. Uma pergunta de uma das colegas aqui de vocês, aqui de estudo, uma das iniciantes, que ela veio me perguntar sobre os chakras, tá? E tem associação dos chakras com o orixá e com o som, tá? Então, esses sons, eles não são revelados. Eu posso falar Oxum, Oxóssi, Xangô, Oxalá, mas esse não é o som original do nome do orixá no plano astral. Aqui são nomes. Então, hoje a gente chama de Oxum, mas já teve Oxum, a divindade Oxum, teve muitos outros nomes, conforme as eras, conforme os tempos, mas é a mesma vibração, é aquela mesma divindade sendo adorada de outras formas com outros nomes. Então, o som original dos orixás, o nome deles de verdade, nós não conhecemos. E não é revelado, por quê? Porque é um poder extremo de realização que ele ainda não pode ser passado para a humanidade, tá? Até explica que depois vocês deem uma olhadinha no material sobre essa parte dos sons. É por isso que eu falo muito, gente, sobre os pontos cantados, eles não são musiquinhas. Eu vou até entrar num outro ponto, porque a gente não vai falar disso depois. Não tem nenhum livro do Rubens Saraceni que fale específico com essa profundidade, tá?
Mas os pontos, eles são mantras. Você já percebeu como o ponto repete e aquilo vira um mantra? Então, o mantra, ele está irradiando aquela vibração, seja de chamada, seja de subida, seja de limpeza, tá? Então, é muito importante, não é uma musiquinha de fundo, não adianta puxar qualquer ponto, entende? Então, às vezes, dependendo do que o vô está fazendo, ele vai lá e fala, pede tal ponto, entende? Por isso que a gente até fala, o ponto tal, não é uma musiquinha de fundo. Lógico, né, gente? Na pior das hipóteses, a gente vai cantando. Eu não sei outra, eu vou cantando. Quando eu comecei na Umbanda, o terreiro que eu ia era uma senhorinha muito de idade, estava quase morrendo. Tanto que meses depois ela faleceu, que a gente saiu. E ninguém sabia ponto. Eu não sabia que tinha ponto na internet. E a gente não sabia ponto, ela cantava um ou outro lá, a gente batia palma, se virava com o que tinha, tá? Então, a gente se adapta com a realidade de cada casa. Mas o ponto é uma coisa extremamente importante. Quando a gente ouve um ponto, existem pontos de força, você imediatamente você fala, nossa, né? Você associa aí a tua intuição, você fala, nossa, estou ouvindo isso, esse ponto é muito forte, eu sinto o ponto. Porque aquele som te provoca aquela vibração adequada para aquele trabalho. Entende como isso é complexo? Mas isso não é para desestimular, não é para falar, ai meu Deus, eu não sei nada, eu erro esses pontos, eu canto uma Lady. Gente, pelo amor de Deus, eu vou falar de novo. Quando canto o ponto de Xangô, fala pedindo malei-me. Meu pai Xangô, malei-me é perdão, é piedade. Não é maleide, não tem nada de maleide. De vez em quando eu escuto uns maleide perdidos, assim, né? E isso, ponto de Ansan, você sente a vibração. Aí logo depois canto de Nanã, você sente totalmente diferente, tá? Então, esse tipo de coisa, a gente, lógico, erra, aprende, tá aí para aprender. É absolutamente normal, tá? Não é para ir aprendendo, não é para ir desanimando, tá? Os pontos é demorado para aprender, né? Para entender, na verdade, todos eles, tá? Por isso que é preciso pisar devagar. Quando fala pisar devagar, é para ir aprendendo aos poucos, tá? Outra coisa que ele fala sobre a magia, agora voltando lá para a magia, é que esses símbolos, né, tanto horóscopos, outros textos antigos que tratam também de escritas, né, dessas parcelas, são todas elas inspiradas por outros mentores de outras linhas, porque magia, como eu disse para vocês, ela não é só da Umbanda. E tem outras, muitas formas de trabalho mágico no mundo, né? Em vários tempos. Então, quando a gente não sabe, a gente não descredita, não tira o crédito do outro. Você só não usa o que você não sabe, por óbvio, né, gente? Como é que eu vou usar um símbolo mágico lá das runas se eu não entendo nada de runa? Como é que eu vou usar a cabala hebraica, que é um simbolismo mágico fortíssimo, usado há milênios, se eu não entendo nada disso? Eu não vou usar, né? Porque eu sou responsável por aquilo que eu evoco, que eu chamo, e o que eu causo com a minha escrita mágica ativada. Eu que fiz, sou responsável, tá? Por isso que é muito importante, sempre quando for evocar qualquer trono divino, você vai evocar sempre para o bem. Você nem consegue ativar um trono divino, poder divino, para fazer um mal para outra pessoa, porque é contrário à própria lei de Deus, tá? Ele cita também aqui os alfabetos mágicos, muitos deles copiados de um livro que tem na internet, tá? Que é o Magus, desculpa, é um livro de magia que todo mundo, assim, vocês conseguem baixar o PDF, coisa mais fácil do mundo, e as bruxas aí do TikTok usam a rodo. Mas o que é aquilo? Ah, serve para isso. Não, eu estou perguntando o que é. Entende qual que é a diferença de usar a magia sabendo o que isso significa do que... Não, eu sei para que serve, mas por que é riscado daquela forma? Entende a diferença de uma coisa e outra? Então, esses símbolos podem ser copiados, são copiados, mundo afora, né? Isso é muito importante. Você pode pegar um símbolo desse e copiar, né?
e se achar que você vai usar, né? Sem saber o fundamento. E aí é perigoso realmente, tá? Ele até traz, eu não coloquei aqui no material, mas ele coloca o alfabeto hebraico, ele coloca várias outras formas de magia, que assim, quem tem até interesse pela associação dos anjos com os dias da semana, com os símbolos, ele coloca tudo isso, tá? Quem gosta, né, dessa parte, para se aprofundar, é um outro caminho, tá? Hoje nós vamos tratar, finalmente, gente, eu imprimi tudo e mandei material para vocês, que nós vamos tratar do formato das ondas. A gente fala dessas ondas, mas a gente não mostra. E aí, já vou aproveitar, porque como tem muito novato, não viu essas aulas lá atrás, tá? Nós vamos falar da vibração de cada orixá junto com a sua onda, tá? Quando eu falo em orixá, que é a gente trata de forma muito humana, muito visível, mas um orixá, ele é uma vibração de Deus, é uma qualidade de Deus, é uma forma de Deus vibrar energeticamente aqui no nosso plano, tá? Então, a primeira delas é da fé. Então, tem aqui, ó, deixa eu aproximar, é uma reta, tá, gente? As ondas da fé, se vocês forem seguindo, são do trono de Oxalá. Então, quando ele fala, porque no livro ele não fala em nenhum momento de Oxalá, Oxóssi, Xangô. Ele fala trono masculino da fé. Por quê? O que é o trono masculino da fé? O trono é o assentamento energético daquela vibração de Deus aqui no nosso planeta. Nós chamamos o trono masculino da fé de Oxalá, né? Então, lembra, sempre os tronos, eles são masculino e feminino, positivo e negativo. Então, a pergunta, Oxalá é Jesus? Não, não é. Mas então tá errado deixar um Jesus de braço aberto lá no nosso congá? Gente, claro que não. Que é símbolo mais lindo da fé do que Jesus Cristo, a gente tem orgulho. Coisa que eu acho mais bonita na Umbanda é não ter um Jesus na cruz, é ter um Jesus sorridente de braço aberto. Nossa, eu tinha muita tristeza. Muito, para mim, esse era o efeito, aquele Jesus crucificado, sangrento, aquela coisa, para mim era muito triste. Então, quando eu fui para a Umbanda, Jesus é alegre, abre os braços e acolhe todo mundo. Que o mundo faz isso, acolhe todos, né? Então, o símbolo de Jesus Cristo associado à fé é um símbolo, vamos dizer assim, para nós, ainda mais na nossa cultura, nós somos eminentemente cristãos. Umbanda é cristã? É cristã, né? Mas então nós não acreditamos em Buda? Sim, Buda também, como Jesus, é um emissário, um representante da fé no nosso plano. Eu não estou diminuindo Jesus. Eu só estou dizendo que Buda, Krishna, Maomé, Jesus foram grandes representantes da fé, missionários da fé no nosso mundo, assim como outros em outras eras que nós já não conhecemos. Entende? Oxum é Nossa Senhora? Não, não é. Mas Nossa Senhora é uma trabalhadora, uma representante de Oxum como emissária do amor aqui na Terra. Para os cristãos, talvez, né, o maior símbolo do amor é o amor de mãe. O brasileiro gosta muito, né, tem uma devoção por Nossa Senhora muito grande. Tá? Então, quando a gente fala desse trono da fé, eu estou falando em vários verbos, várias vibrações. Em um outro momento, gente, eu posso passar para vocês, porque senão é muita coisa para absorver, tá? Eu posso passar para vocês os verbos associados a cada orixá, a cada trono. O que é isso? Por que eu estou falando de verbo? Um verbo é uma ação. E uma ação é uma forma de vibração de Deus. Tá? Lembra, até já falei também, estou revisando isso, tá, gente? Quando eu falo que tal orixá
tem como características tais verbos, quer dizer que são os poderes que emanam daquele orixá, né? Então, aqueles poderes. Então, quando eu falo de fé, quando eu falo do trono da fé, eu estou falando de ondas que são congregadoras, uma vibração de congregar, ó, colocar todo mundo em união, em conjunto, tá? Unidos pela fé, pelo crer, pelo acreditar. Oxalá é o espaço, tá? É o espaço onde tudo acontece, onde tudo foi criado. Por isso que ele é o orixá, primeiro, não porque ele é mais importante, mas porque ele é a base da criação, é o espaço, junto com o Logunã, que é o tempo. O tempo e o espaço é a base da criação. Então, quando eu falo nas ondas de Oxalá, eu estou falando de ondas, primeiro, retas assim, que são ondas puras, vibrando, magnetizando a fé. Então, o trono de Oxalá, ele processa, né? Processa essa energia nos seres, vinculando todos os seres na fé, tá? Então, só que essas ondas, gente, elas são, não se esqueçam que elas são, eu já falei que todas as ondas, elas se entrecruzam, se ligam, se bifurcam, se dividem e ficam muito complexas. Então, a fé, ela se liga com todas as outras vibrações de Deus. Tem vários aspectos da fé. Então, eu tenho a fé no amor, a fé no conhecimento, a fé na justiça, a fé na geração, a fé na evolução e assim por diante. Então, é onde o trono de Oxalá se cruza, se intercala com os outros. E aí, o que acontece? Essas ondas, que era uma reta assim e outra assim, elas vão ficando cruzadas. Então, se vocês avançarem lá no material, tá? Elas vão se cruzando, por exemplo, ele dá exemplos aqui, tá? De cruzamentos de fé e justiça. Olha lá, a reta com o princípio de estrela da justiça, tá? Só para deixar uma coisa clara, aqui quando ele trata de justiça, ele está falando de Xangô. E quando ele fala de lei, ele está falando de Ogum. Por que eu estou explicando isso? Porque em outros livros ele vai mudar essa classificação depois, tá? O próprio Rubens Saraceni. Então, por quê? Porque é tão íntimo, é tão ligada à justiça e à lei, que gera essa confusão de nomenclatura. É só o nome que se dá aos bois, tá, gente? Não altere nada se eu falar que é justiça e a lei ou vice-versa. Tá? Mas só para vocês entenderem, né? Ele vai mostrando as várias formas de irradiar, cruzadas, simples, né? Então, são as várias formas em que a justiça se intercala com a fé, né? E o que significa justiça e fé? É o que nós estamos precisando hoje. Fé na justiça. Principalmente no nosso país, gente, nós vivemos num descrédito da justiça muito agudo, que leva à revolta e ao caos. Não estou dizendo que é a justiça dos homens. A justiça dos homens, ela não é perfeita, assim como nada que o homem faz é perfeito. Mas é necessário haver justiça para haver o mínimo de equilíbrio. E as pessoas precisam confiar na justiça. Confiar é ter fé. Entende? Não tô salvando o judiciário, não. Só estou dizendo no aspecto geral como as pessoas têm descrédito, acreditam muito mais na injustiça do que na justiça. Você entende quais os aspectos das vibrações? Então, eu tenho aqui várias, vamos dizer assim, entrecruzamentos, ó. O trono da fé com o conhecimento. A gente já vai ver já as figuras de Oxóssi. Outra coisa, fé no conhecimento. Gente, se existe um momento mais propício para a gente falar
de fé no conhecimento do que o que a gente está vivendo agora. Eu não sei quanto vocês acompanham, jornal, mídia, esse tipo de coisa, mas a gente está tendo uma revolução para trás, né? Uma involução. As pessoas não acreditam mais no conhecimento científico. As pessoas não têm fé no conhecimento. É muito mais importante o que o Dr. Google e os, como é que é o nome? Os WhatsAppers falam do que cientistas, estudiosos, etc. Olha como isso é importante na nossa vida, de uma maneira geral, tá? Agora, aplica isso para a sua vida, para a minha vida, para ver o que isso pode me ajudar, tá? Como pode me influenciar, né? Então, ele coloca lá todas as interligações das ondas de fé, tá? Com as ondas, ó, aí tem da fé com o amor, tá? As várias formas. Por quê? Só para vocês entenderem. A fé e o amor, eles podem tanto irradiar quanto absorver. Então, ele explica, não vou entrar em tanto detalhe assim, se vocês olhem com cuidado o material, vocês vão vendo. Se eu desenhar, por exemplo, o cruzamento para um lado, para a direita, ele vai irradiar. Se for para a esquerda, ele vai absorver. Nossa, mas eu preciso absorver a fé? Oxe, e como? Olha o tanto de fanático religioso que a gente está tendo aí, gente. Excesso de fé. Não estou falando de fé certa ou fé errada, porque isso não existe. Não existe fé certa e fé errada. Fé é fé. É algo que te liga a um ser superior. Não importa o nome, a forma, é fé. Não existe certo e errado. Mas o excesso de fé gera o fanatismo, e o fanatismo é um desequilíbrio no aspecto da fé. Então, precisa ser o quê? Absorvido para poder equilibrar o ser. A gente convive, infelizmente, com fanáticos religiosos, e a gente é bem capaz de perceber o que isso causa nas nossas vidas, tá? Aí, só para vocês acompanharem também, lá no finalzinho, gente, ele sempre coloca o sim, as ondas, né? A onda tal, a onda é só a representação simples. E depois ele vai colocando os signos. O signo, o que é? Ele é uma abreviação da onda, é um pedacinho da onda. Em vez de escrever a onda inteira, eu escrevo só um pedaço de reta. Vocês desenham uma onda gigantesca, tá? E quando ele fala, lá no finalzinho, da mandala e do símbolo, que vai estar sempre no final de cada capítulo, a mandala, gente, é quando ela é complexa, ela envolve mais de 2 linhas de vibração e repete, eu tenho uma mandala. E o símbolo é quando eu tenho uma só vibração, uma só linha. Então, só para vocês entenderem, o símbolo sagrado do trono masculino da fé é essa estrela linda. Aqui eu só tenho a vibração da fé, tá? E depois, logo na sequência, ele coloca a mandala, que aí já é, olha lá como é diferente. A mandala da fé, ela é já complexa, possui várias forças dentro desse desenho, mas ela é eminentemente, ou seja, a maioria da vibração aqui, mesmo que existam outras, é da fé. Ah, eu posso desenhar uma mandala dessa? Pode. Inclusive, algumas dessas mandalas que a gente vai ver aqui hoje são mandalas que a gente tem feito já há um tempo já na tenda, né? Para falar dos cultos coletivos. O que é um culto coletivo? São as festas que a gente faz, que não é festa, é um culto coletivo daquela vibração, daquele orixá, né? E nesses cultos coletivos, eu risco, geralmente, ou a mandala ou o símbolo daquele orixá para que irradie em todo o ambiente do terreiro, porque aquilo não é uma mandala ou um símbolo específico de um guia. O vô vai riscar as coisas dele lá, os símbolos dele, as coisinhas dele, a magia dele atuando para a casa.
E paralelo a isso, a gente faz a vibração coletiva para atingir a todos, tá? Quando eu for mostrar aqui o Dinanã, se vocês lembrarem, né, o Dinanã foi riscado. Foi riscado o símbolo aqui da evolução, o trono feminino da evolução, que é Dinanã, que foi a que a gente teve há menos tempo. Ah, mas e o Herê não tem? O Herê, ou as crianças, ou a Ibejada, que a gente teve, lembrando que eles são entidades que trabalham em todas as linhas, todas as linhas. As crianças, eles não são uma vibração específica de um determinado orixá. Eles são regidos por Oxumaré e Oxum, né? Basicamente, né? Mas você tem Herê, de Oxum, de Oxós, de Xangô, você tem criança de todas as vibrações. E pode ser que cada um venha se riscar, tá? Vai riscar o seu ponto específico, de acordo com a vibração com que ele trabalha, tá? Vamos agora, então, para o trono feminino da fé. Quem que é o trono feminino da fé? Talvez um dos orixás mais desconhecidos e criticados, porque tem gente que fala que o Rubens Saraceni inventou esse orixá, que não existe, que não tem culto, mas é Logunã ou Oiatempo, tá? Lembra que eu falei para vocês? O trono masculino da fé é Oxalá, é o espaço, faz par para o eixo, e é um eixo, gente, totalmente lógico, é o tempo. Então, eu tenho tempo e espaço no eixo cartesiano, matemática, física e tudo mais, é a base da criação. Logunã, ela é o orixá do tempo. O que ela faz junto com a fé? Se Oxalá leva os seres e manda os seres a crerem, a terem fé, Logunã é aquela que corrige os excessos da fé. Ela que vai equilibrar a fé. Sempre eu tenho um orixá que é positivo e negativo. Negativo não quer dizer mal, de esquerda, de etc, etc, etc. Eu estou dizendo polos de um ímã, como se fosse um ímã. Tá? Então, eu tenho Oxalá no polo positivo e Logunã no polo negativo. Ela é a divindade do tempo, estimula os sentimentos religiosos, a religiosidade e também a eternidade. Então, ela pode ser descristalizadora, ou seja, Oxalá cristaliza e ela descristaliza. Por que eu estou falando em cristal e descristalizar? Porque o elemento deles é o elemento cristalino, é o elemento puro, tá? Depois a gente fala também dos elementos junto. A onda vibratória de Logunã, ela é uma espiral, tá vendo? Ai, parece de Ansan. Não, não é o de Ansan. Embora ondas espiraladas parecidas, um pouco diferentes, também são utilizadas com o Yansan. Tá? Mas aqui é uma espiral. Então, se a espiral for no sentido horário, ela é cristalizadora. Ela gera, irradia energia cristalina. Se for sentido anti-horário, ela é descristalizadora. Está descristalizando, desfazendo, desmagnetizando os excessos, tá? Então, aí tem as várias formas, gente, desses pedaços, ó. A onda, para um lado, para o outro, composta, tá? E aí, só para vocês entenderem, os signos, que eu falei que são uma abreviação da onda, ó, lembra no espiral? Quando eu falo de um signo, eu estou falando de uma abreviação daquela onda de Logunã. Olha como é que fica. É uma fração do espiral, que pode ser de um lado para o outro se entrecruzando, tá? Olha isso que interessante. Então, em vez de desenhar o espiral inteiro, eu pego só uma parte dele, uma fração. Isso é um signo, tá? E aí eu tenho a mistura, né,
de Logunã com o polo do fogo. Quem que é fogo? Xangô e Egunitá. Eu tenho outro formato de onda. Tá? Vocês estão vendo como é muita coisa? Por isso que eu falei, nem adianta, gente. É muita coisa, pelo menos para mim, é muito. E aí, gente, continuando, ó, só para vocês entenderem como isso é complexo, e a gente até tenta, mas você olha e fala assim, todo tridente é de Pombagira e de Exu. Que eu já vi muita gente falando isso, tá? Principalmente o povo, tem um povo que fala umas abobrinhas, gente. Tem que tomar cuidado com o que vocês veem online, tá, gente? Que é tanta gente falando borracha que dá até desânimo. Mas, enfim, você pega as ondas de Logunã, tá? Junto com o trono de Xangô, e eu tenho tridentes de várias formas. Inclusive, olha lá, se não parece os tridentes de Pombagira que é arredondado. Então, toda vez que eu desenhar um tridente de Pombagira, epa, estão vendo que não é bem assim. Entende? Quando a gente fica menos idiota, a gente julga menos os outros. É uma tendência. Eu falo a gente, eu também, tá? Não estou falando de vocês, não. Estou falando de todo mundo. No geral, quando a gente começa a compreender um pouquinho melhor, a gente fala, tem mais coisa que eu não sei. Eu não vou julgar aquilo que eu estou vendo, porque eu não sei o suficiente para falar que se está certo, se é errado, se é assim, se é só assim, se é só assim. Tá? E tem várias, então são ondas de Logunã. Tem várias, tá? Ele coloca aqui formas em que essas ondas mistas inclusive se reproduzem. Olha lá, são várias formas, dependendo da onda com a qual elas se misturam. Tá? Muito bacana. E aí tem o símbolo do trono da fé feminino. Esse é o símbolo. E essa é a mandala de Logunã. Parece uma teia de aranha, né? Aí ele coloca aqui, ó, a forma como o magnetismo de Logunã se dissipa, e essa é a mandala coletiva dela, tá? E a mandala geral do trono de Logunã. É uma mandala mesmo, tá? Uma mandala, como essa a gente vê, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, só para lembrar. Então se eu desenhar um negócio desse, vai estar irradiando o Logunã aqui na minha casa, vai estar corrigindo todos os excessos da fé? Não é só isso. Lembra que eu falei que tudo que a gente está vendo aqui de símbolo riscado, ele tem que ser ativado mentalmente. Como que é isso? Os magos iniciados em magia simbólica vão saber fazer isso com mais profundidade. Nós todos que não somos iniciados em magia, não somos magos iniciados, não temos esses conhecimentos que são secretos. Secretos por quê? Porque eles são só para aqueles iniciados, que se encarregam e são responsáveis por esses conhecimentos, de ser guardiões. Então, quando eu falo que um mago iniciado, ele é uma pessoa que, além de saber usar aquele conhecimento, ele é responsável por guardar esse conhecimento, zelar por esse conhecimento. Então, é uma grande responsabilidade. Não é assim, ó, vou ser um mago da luz, acho que eu vou ler uns livrinhos lá e vou ficar... Não. Nós, com as nossas capacidades e limitações, vamos fazer o quê? Nós vamos ativar da nossa forma. Ativa? Claro que ativa. Nós temos que confiar no nosso poder mental, gente. Nós não somos magos iniciados, mas nós temos vontade de receber essa vibração. Ativa com uma oração, com uma frase, com um ponto. O importante é a mentalização que você faz na hora de riscar esse ponto, de ativar isso, né? Eu já falei em algumas outras vezes, para a gente sempre, né, pensar, quando for fazer essas ativações, sempre mentalizar, porque é a nossa energia que vai ativar aquilo na nossa casa, seja para uma pessoa, né? Até, então, porque senão você fala assim, vou desenhar, vou fazer uma tatuagem, e daí vou ficar aqui, ó, não vou ficar podendo aqui, ó, vou desenhar uma tatuagem assim,
é a mesma, o princípio é o mesmo. As tatuagens, se elas não forem ativadas, são só desenhos. Pode fazer do tanto que você quiser, do jeito que você quiser, não tem problema nenhum, né? Ela não vai ragiar. Tem um livro, para quem já começou a ler, e eu sugiro que vocês comecem, né? Quem não quer ler, gente, tem audiolivro no YouTube, vocês conseguem escutar. Ouçam ou leiam O Guardião da Meia-Noite, que eu acho que é o primeiro livro que o Rubens Saraceni lançou. É bem simples, é fácil, é curto e é muito lindo. E em um dos momentos desse livro, quando ele se torna um Exu, o Exu Guardião da Meia-Noite, né? Que é o guardião da meia-noite, que eles chamam de guardião, mas é o Exu. Quando ele se torna Exu da meia-noite, ele recebe os símbolos sagrados de trabalho na sua capa. Isso, a Bruna já leu. Ó. Ele recebe na sua capa mágica, e é mágica mesmo. Esses símbolos ficam incrustados, não são desenhados com... Até porque estava no plano espiritual, eles são desenhados com energia do orixá que está ali. Então, ele recebe aquela capa dele, guarda todos os poderes do orixá que expôs. No caso, era de Omulu. Até ele fala no livro Obaluayê, depois ele corrige, depois em outros livros, que ele tratava o Obaluayê e o Omulu como sinônimos, e não é. Tá? Então, na verdade, ele recebe de Omulu aqueles símbolos e aquilo fica. No Cavaleiro da Estrela da Guia, ele recebe símbolos mágicos que são gravados no peito dele. E não importa quantas vezes ele nasça e morra e nasça de novo, e morra e nasça de novo, os símbolos estão gravados na alma dele. E quando ele consegue, cada vez que ele toma consciência de quem ele é, o símbolo irradia, como se estivesse aceso. É muito bonito, ele descreve, sabe, no Cavaleiro da Estrela da Guia, ele descreve. Então, esses símbolos, gente, eles são ativados, eles são alimentados por aquela vibração. É uma coisa muito bonita. Então, você pode riscar na sua casa, não tem problema, não tem contraindicação, tá? Podem fazer, só saibam o que vocês estão fazendo. Então, ó, vou atuar. Um que a gente falou esses dias. Nós falamos de Oxumaré. Oxumaré é o trono masculino do amor. Trono masculino do amor, Oxumaré. Qual que era? Lembra? Olha lá. Qual que é o formato da onda de Oxumaré? Essas ondinhas, se voltadas para a esquerda, para a direita, elas são renovadoras, se voltadas para a esquerda, são diluidoras. O que eu falei de Oxumaré? Dilui energia negativa e renova, né? Oxumaré é a renovação e a concepção, por isso que ele é par com Oxum. Eu tenho Oxum no polo positivo e Oxumaré no polo negativo do amor. Oxum é concepção e amor, Oxumaré é renovação e também concepção, são formas de concepção do amor, tá? Ele auxilia. Então, Oxumaré tem o símbolo, e um dos símbolos do orixá, quando a gente pega as estátuas, os desenhos, é a serpente, né? E a serpente não tem nada de traição de Adão e Eva, tá, gente? Serpente, até desde que o mundo é mundo, e quando o mundo não era mundo, que em outras eras, a serpente é sempre símbolo sagrado também de conhecimento, tá? Não é um símbolo ruim, como a gente foi distorcendo aí com o passar dos tempos, tá? Então, eu pego essas ondas de Oxumaré e lá no finalzinho, aí elas se cruzam, ó. Se cruzam, vendo? Se alteram, só uma parte da onda, tá? Ela se renova, eu abrevio aquela ondinha, olha o que ela vira. O signo de Oxumaré é um S, tá vendo? O signo da renovação. Signo, lembrando que é uma abreviação, tá? Então, eu tenho todas essas ondas, e elas vão, lembrando que elas podem se misturar, se irradiar com outras vibrações e ficar complexa, formando outros tipos de desenho. Aí eu tenho aqui a mandala de Oxumaré, que é, olha lá, tá vendo? Partes de ondas.
tá? E aqui, o símbolo sagrado. Lembra que a gente riscou, até mostrei para vocês? Olha o símbolo sagrado de Oxumaré, que a gente riscou lá naquela semana, quando foi o dia de São Bartolomeu, a gente riscou esta figura, que é o símbolo sagrado de Oxumaré, tá? Trono feminino do amor. Hoje acho que nós não vamos, vou ter que acelerar, senão nós não vamos chegar lá, tá, gente? Trono feminino do amor. Oxum. Mas amor, fé, amor, conhecimento e assim vai. O amor é menos importante do que a fé? Isso era uma dúvida que eu tinha, porque eu falei, mas tem hierarquia? Existe um mais importante que o outro? Não, não tem hierarquia no sentido de um ser maior ou mais importante que o outro. Mas existe uma ordem lógica de sem tempo e espaço não existe nada. Anterior à criação é o vazio. Quem que é vazio? Exu. Quem que é o primeiro a ser saudado? Exu. Quem é o primeiro orixá que foi criado? Exu. É por isso que nós saudamos primeiro a esquerda, porque ele é o vazio. Depois do vazio, tempo e espaço. Oxalá e Logunã. Se eu não tiver fé, que é acreditar, eu não tenho amor. Entende? Eu não tenho amor se eu não acreditar no amor. Eu não tenho conhecimento se eu não acreditar no conhecimento. Então, primeiro a fé, depois o amor, tá? E esse amor, quando a gente fala no amor, é um amor de várias formas, de várias, né, que alcança tudo e a todos. Mas especialmente o amor em relação à maternidade e à concepção da vida. Então, o Oxum é a concepção, quando inicia, né? Cuidado, porque muitos falam assim, mas não é Iemanjá? Iemanjá, ela gera, é a geradora, é a mãe geradora. O bebê, enquanto está dentro da barriga, ele é regido por Iemanjá. Está dentro do líquido amniótico sendo gerado. O momento da concepção, que é um momento de amor, né? Ele é de Oxum. Quando é concebido, é um ato de amor. É a concepção que atrai os seres para conceberem. E quando eu falo isso, tá, gente? A gente associa, lógico, né, a homem e mulher, a relação sexual como concepção. Mas pensem nisso em todos os níveis, desde o macro até o micro. O amor que concebe, a união de um ser com outro ser que concebem qualquer coisa. Uma família, um lar. Por isso que as uniões homossexuais, elas são abençoadas na Umbanda. Porque não existe certo e errado. Pessoas se unem para conceber. Entende? Nem todo amor concebe fisicamente uma vida. Mas o amor, com certeza, concebe uma família. Cria uma família. O que faz uma família não é ter filhos. O que faz uma família é o amor e o respeito concebido na vibração de Oxum. Entende? Então, a gente pensa, né, a gente é muito restrito, a gente pensa, mas é só homem e mulher que concebe, tem a concepção, a gente já pensa na concepção do espermatozoide do óvulo, todas as coisas são concebidas. Eu me junto com uma sócia para conceber um negócio, é uma concepção. Entende? As estrelas se fundem para conceber novos planetas. Então, isso é assim, ó, muito grande. E a concepção, ela tem as ondas. Uma delas é transportadora de energia mineral, olha lá. Primeira ondinha de Oxum. E a mais conhecida, que é a onda conceptiva, é o coração. O coração é símbolo do amor por causa disso? Sim. Só existe o símbolo coração porque lá
Na criação, a onda dela foi sentida por alguém que desenhou, que expressou, que intuiu, que conseguiu colocar isso no plano material. Não é, então o amor porque o coração é o contrário, entende? Só é símbolo do amor porque existiu essa vibração anteriormente com este formato de coração e hoje, não por coincidência, nós atendemos a esse símbolo como símbolo de amor, tá? E aí, gente, as suas várias, né, variações de ondas do amor. Olha lá, os coraçõezinhos, os corações com as retas, as 3 retas cruzadas, tá? Só a parte de cima do coração, que também é um signo, ou seja, uma abreviação da onda, e as suas várias formas, tá? Eu vou colocar daí, só para o finalzinho, o símbolo sagrado do amor, que seria como a irradiação universal, e a mandala do trono do amor, que já é composta, né? Tem a composição, são várias energias que compõem. É muito legal, gente. Então, para quem não leu nada ainda do Rubens Saraceni, eu sugiro que comecem a ler, porque eu falo para vocês, para mim foi assim, cada um tem uma forma de ver, de desenvolver e tal, mas o que eu leio nos livros de estudo que a gente está lendo aqui, eu fixo, visualizo com os romances. Os romances dele não são historinhas, não são romances no sentido de historinha, fulano fica com Beltrano, olha, é extremamente complexo, são romances muito bons e te fazem, na maioria deles, você entra dentro daquela história, daquela vida, porque são relatos, tá? Não é ficção, são relatos de vidas desses espíritos. Você entra junto com eles e você consegue se conectar com aquelas vibrações, com aquelas formas de uma maneira muito mais intensa. Tá? É como a gente não fica vendo a novela e você não pega gosto no personagem ou pega raiva, de tanto ver, o livro, o romance faz a mesma coisa. Então eu falo que o romance, ele intensifica o teu aprendizado. Porque isso aqui que a gente está lendo, você não vai ficar lá 2 horas lendo e estudando e pensando, repensando esses símbolos. A gente não tem, ninguém tem. Tá? Mas quando eu pego isso daqui, eu vou lá no romance, você lê, fala, vou voltar lá no livro, é por isso que é estudo, entende? Você volta lá no livro de estudo, fala, realmente, lá no estudo, no livro de estudo tem isso. Aí você vai compreender aquela situação que foi colocada, vivenciada naquele romance. É muito bacana. Quem não tem paciência para ler, que eu sei que nem todo mundo gosta, pega os livros, muitos deles têm audiolivros, você põe e vai, né? Quem quiser ir fazer outra coisa, vai ouvindo o livro, vocês vão gostar muito, vale muito a pena. É parte, inclusive, assim, do estudo para vocês compreenderem melhor, ir lendo e vendo esses romances, tá? Que a gente não tem condição nem de ler e nem de eu ficar contando historinha aqui para vocês dos romances, que é muita coisa, é muito extenso, muito cansativo, então eu sugiro que leiam, tá? Depois, vamos parar então no trono do conhecimento, a gente vai revisando, talvez seja um pouco cansativo, já viram, né? Alguns já viram isso que eu estou falando, mas para quem está entrando, estão vendo de repente pela primeira vez, então é só um pouquinho de paciência, né? Para a gente poder caminhar junto, não quer dizer que eu vou na frente e o outro ficar atrás, né? Se a gente puder ir sempre, vamos um pouquinho, acelera, vai devagar, para a gente ir tentando, né? Todo mundo ir junto, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que todos tenham aprendido alguma coisa com esse livro maravilhoso, que eu falei que mudou muito a minha vida, minha visão de muita coisa, né? E que a gente possa agradecer por esses conhecimentos, porque, bem ou mal, foi o Rubens Saraceni que trouxe, e não é endeusando ele não, tá, gente? Agradecendo pelo plano espiritual ter um intermediário, assim como teve Kardec, como Chico Xavier, nós tivemos um intermediário para trazer esse conhecimento para a gente. Então, sempre gratidão e honra a todos eles, né? Então, boa noite a todos, bom jantar, afazeres, no resto da semana. Vejo todos no sábado, se Deus quiser, tá bom?
com muita alegria e muita disposição, que vai estar quente. Tá bom, gente?